Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2, TV aberta. Você fica bem informado acompanhando a programação da TV Cidadã. E para deixar você bem acompanhado sobre esse momento do coronavírus em nosso estado, aqui no estado de Alagoas, nada melhor do que ouvir o secretário da Saúde. Nesse dia 15 de abril, nós fomos ouvir o secretário, a repórter Juliana dos Anjos, foi lá e pegou todas as informações atualizadas do secretário da Saúde. Vamos lá, Juliana. Olá, Valtenor. Olá a todos que estão acompanhando, assistindo a TV Cidadã aqui no canal 35.2 e também no nosso canal no YouTube. A nossa equipe de reportagem veio hoje até a Secretaria Estadual de Saúde conversar com o secretário Alexandre Aires sobre esse momento extremamente delicado que nós estamos vivendo, que é a pandemia do novo coronavírus. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer pelo senhor estar recebendo a nossa equipe de reportagem aqui, secretário. E eu gostaria que a gente começasse passando para os alagoanos os números atualizados aqui do nosso estado. A gente sabe que relatórios são divulgados diariamente, então esses números mudam muito. A gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, dia 15 de abril, manhã de quarta-feira. Então, até hoje, até esse momento, quais são os dados atualizados do nosso estado? Olha, nós temos hoje, Juliana, é um prazer falar com vocês. Nós temos o último boletim de ontem à noite, dia 14, nós teremos um em instantes, no segundo horário, mas o boletim de ontem apresentou 72 casos positivos. Nós temos 280 pacientes cidadãos suspeitos, 16 destes 72 casos já curados, pessoas consideradas já imunes ao Covid-19. E nós temos 4 óbitos. Esses números são muito dinâmicos e a gente tem a convicção de que o vírus está crescendo aqui em Alagoas. A gente vai discutir um pouco, falar um pouco sobre isso, mas a população está relaxando, está achando que o vírus, a população, na verdade, e o sentimento que eu tenho aqui enquanto gestor estadual e em conversa com os nossos técnicos aqui da saúde, é que a população está se achando já imunizada. Então, estão com a falsa sensação de imunização. Então, isso vai começar, essa ficha, falando de maneira bem simples, a ficha vai começar a cair dessas pessoas quando as mortes começarem a ter nomes. Então, quando começar a morrer o pai, a mãe, o vizinho, um amigo, um irmão, aí ele vai dizer, opa, o Covid-19 não é uma invenção da China, não é uma invenção de uma rede de televisão, ou não é uma invenção dos governadores e prefeitos. É uma situação que realmente está acontecendo e que não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe classe social. É verdade, a gente volta a conversar um pouquinho sobre essa questão do descumprimento, das pessoas em relação ao distanciamento social. Eu queria trazer um assunto muito novo antes, que é em relação à publicação no Diário Oficial desta quarta-feira, que regulamenta então aí uma portaria que regulamenta o uso da cloroquina para o tratamento do Covid-19. Ainda há muitos questionamentos, a gente sabe, em relação ao uso desse medicamento, a efetividade desse medicamento, os estudos ainda são muito iniciais. Então eu queria entender por que o governo do estado tomou essa decisão e resolveu adotar essa estratégia. Olha, Juliana, antes de falar da cloroquina, eu queria só dizer para você que o desafio de estar aqui à frente da pasta da saúde nesse momento tão crítico da saúde pública no Brasil e no mundo, ele é um desafio muito grande e ele tem sido potencializado por um fator que eu tenho chamado de infodemia. A gente está vivendo a primeira pandemia na era das redes sociais. Então, as redes sociais estão povoadas de pseudos médicos, pseudos jornalistas, trazendo informações em tempo real e trazendo por muitas vezes pânico e dúvidas à população. Então, o que a gente tem se embasado aqui é na ciência. O que a gente tem discutido aqui e que eu tenho me resguardado nos meus posicionamentos é com base no que eu tenho discutido e debatido com a Sociedade Alagoana de Infectologistas. Ninguém melhor do que eles, na classe médica inclusive, ninguém melhor do que eles para dar a nós, aqui da gestão estadual da saúde pública em Alagoas, o direcionamento para que a gente tenha medidas serenas, medidas maduras e medidas efetivas, resolutivas, como as medidas restritivas que nós tomamos há certo tempo atrás, completou um mês agora. E com plena convicção eu te digo que a medida restritiva lá de trás, do 13 de março, que completou um mês agora, fez com que Alagoas tivesse ainda números
muito baixos comparativamente com o estado vizinho como Pernambuco. Pernambuco tem talvez 3 vezes mais pessoas, a população de Pernambuco é 3 vezes maior do que a nossa. Mas se a gente fizer um contraponto estatístico, a gente está muito atrás ainda no número de casos confirmados de óbitos. Mas não fugindo da tua pergunta, eu queria dizer que após um diálogo com a Sociedade Alagoana de Infectologistas, após um diálogo com o Ministério da Saúde, a partir do momento que o Ministério da Saúde garantiu o encaminhamento da cloroquina, porque não adianta a gente, para agradar a rede social ou agradar os pseudos médicos, que estão debatendo e fazendo inclusive carreatas em Maceió pedindo o uso da cloroquina. É um medicamento de uso restrito, é um medicamento que o Ministério tinha se comprometido de encaminhar para a gente. Quando o Ministério garantiu o estoque e o estoque chegou em Alagoas, nós debatemos com a Sociedade Alagoana de Infectologistas, como eu já disse, e eles baixaram uma recomendação. Essa recomendação está até por aqui. Eu posso até pedir para mostrar para você, deixar com você uma via, e em cima dela eu baixei uma portaria, depois de dialogar com o governo do estado, com o governador Renan Filho, nós baixamos uma portaria, a 3264, que regulamenta o uso, porque esse uso não pode ser indistinto. A cloroquina nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, tem estudo científico que comprove a efetividade da cloroquina. E nós temos casos que ela já, inclusive, afetou a circulação cardíaca de muitos pacientes. Então, casos na Suécia, por exemplo. Então nós temos tido muito cuidado, e na portaria está muito claro, Juliana, e para quem está assistindo a gente, na portaria está muito claro de que vai ser a critério médico. A utilização será a critério médico. O que o Estado vai fazer é garantir a distribuição. O que o Ministério encaminhar para a gente vai garantir a distribuição. Mas existe um grupo de pacientes, em qual paciente de fato a cloroquina será usada? Isso já está estabelecido? Isso está estabelecido na portaria, nos pacientes suspeitos e confirmados em situação grave, mas sempre deixando muito claro que esse uso ele é discricionário, ou seja, é a critério médico. O médico vai analisar, por exemplo, se nós tivermos um paciente grave, mas que já tenha problema cardíaco, ele não pode usar a cloroquina. Isso aí é fato, e a ciência tem dito isso. Não é o Alexandre Aires, nem é você que está assistindo com o seu celular na mão, tentando twittar ou mandar alguma mensagem no Instagram. Não somos nós que estamos dizendo. E eu não estou em busca, sabe, Juliana, de polêmica nem de promoção pessoal. Eu estou em busca de soluções para a gente vencer essa pandemia. Isso é o que eu quero deixar claro. Então, eu não vou rebater rede social, não vou ficar entrando nessa polêmica de pessoas que estão se utilizando para talvez se promoverem pessoalmente. Esse não é o meu objetivo. Aqui eu estou realmente disposto e focado em fazer o que for necessário para a gente salvar vidas. Outra questão que gera também muitas dúvidas é em relação aos testes, não é isso mesmo? É que são poucos, os resultados são muito demorados aí para confirmar ou não o Covid-19. Inclusive, eu li recentemente que o governo de São Paulo, ele admitiu que os casos no estado poderiam ser 5 vezes maior do que os números atuais, exatamente por conta dessa deficiência, né, na questão dos testes. E aí eu queria saber qual é o nosso cenário e se o senhor acredita que o subdiagnóstico ele é perigoso para um momento de pandemia como esse. Olha, a subnotificação ela é muito perigosa, não tenho dúvida disso. São Paulo já admitiu, o Amazonas, por esses dias que tem muitos casos, o Amazonas já admitiu que tem tido problema com essa situação também, dentre outros estados. O que nós temos buscado aqui em Alagoas é ampliar a realização desses testes. Então, para você ter uma ideia, hoje, por coincidência, na quarta-feira, dia 15, a gente está recebendo uma remessa de 5.000 testes de São Paulo. Eu ontem, ao lado de alguns técnicos daqui, nós fizemos a inauguração do centro de triagem. Esse centro de triagem eu vou te explicar rapidamente daqui a pouco como funciona, mas nós iremos testar as pessoas lá. Porque quanto mais rápido você identificar o paciente positivado, mais rápido você pode isolá-lo. E evitando essa circulação, você evita o contágio, o crescimento da curva. Então, nós temos hoje, iniciaremos hoje em torno de 5.000 testes a partir de hoje, que já chegaram. Nós estamos dobrando a capacidade do LACEN, que é o nosso laboratório central, porque assim, Juliana, esses testes são os testes rápidos. É isso que eu ia te explicar. Existem 2 tipos de teste. Então, nós temos o teste rápido, que não é tão seguro, não, a aferição dele, não, ele pode dar um falso negativo. Então a gente tem orientado os nossos técnicos a só realizar esses testes após o 7º dia de sintoma. Tem uma série de protocolos e requisitos a serem realizados.
Em paralelo a isso, existe o teste por PCR, que é um teste por amostras nasais. As amostras nasais são recolhidas com o paciente sintomático, o paciente com sintoma, e essas amostras são encaminhadas por unidade de saúde, seja ela privada, filantrópica ou pública. Elas foram previamente capacitadas pelos técnicos do LACEN, e essas amostras são encaminhadas para o LACEN. E lá no LACEN essas amostras são introduzidas numa máquina específica, que chama de real time, e essa máquina, a termocicladora, ela faz essa aferição em torno de 8 horas de trabalho, ela dá os resultados. Então nós temos trabalhado para ampliar, a gente está com uma média de 40 resultados, 40 a 50 por dia, mas para você ter uma ideia, ontem nós tivemos 24 casos positivos de domingo, de segunda para terça, 24 casos positivos no universo de 100 testados. Então nós ampliamos ontem para 100 casos, para 100 resultados. Então a gente tem trabalhado arduamente para ampliar, porque quanto mais rápido, a população precisa entender, Juliana, que o maior interessado em testar rapidamente e isolar somos nós. Então a gente tem trabalhado arduamente, fazendo parcerias com a UFAL, com o Laboratório de São Paulo, para que a gente amplie essa resolutividade e tenha os testes mais rápidos. Os resultados, desculpa, mais rápidos. Só para eu entender e para quem está em casa entender também, esses 5.000 testes que estão chegando, então, vindos de São Paulo, eles são os testes rápidos. É isso mesmo? Deixa eu só acabar de tomar aqui. Nós fizemos uma compra de 20.000 testes e estão chegando 5.000. São testes rápidos que serão realizados no centro de triagem. Nós iremos testar profissionais de saúde, dentre outros profissionais também da segurança pública. Eu acho então que já que a gente começou a falar sobre esse centro de triagem, a gente pode entrar nesse assunto. Ontem foi inaugurado então o que chama de Unidade de Urgência para Síndrome Gripais, não é isso? Explica pra gente como é que vai funcionar. Qual que é a ideia? Nós temos 21 tipos de síndromes gripais. O Covid-19 é uma delas. Nós temos o H1N1, dentre outros, então são 21. E os sintomas são semelhantes. Então o cidadão chega com febre, com dor de cabeça, com congestionamento nasal, com dor de garganta, com fadiga. Os sintomas são os mesmos. E como a gente tem a necessidade de isolar essas pessoas rapidamente, Juliana, a orientação desde o início, é bom que se diga que desde fevereiro, que a gente tem um grupo de trabalho que discutia semanalmente, e agora esse grupo se reúne diariamente, que a gente vem discutindo algumas nuances. Então a gente tem um plano de contingência que ele vem sendo implementado aos poucos. A criação do CETRIA já estava prevista pela gente. E o start de colocá-lo em funcionamento também já estava organizado e planejado. Mas por que isso? Porque nós precisamos proteger os profissionais de saúde do HGE. E precisamos proteger os pacientes que lá chegam com outras comorbidades. Então o paciente hipertenso que não está gripado, aí ele está com um pico de pressão alta. Se eu for discutir com você aqui a atenção básica, a gente ia ficar aqui 3 dias falando. Mas de maneira bem simplória, o HGE não é hospital para atendimento de atenção básica. Não é hospital para o paciente com um pico hipertensivo. Ele deveria ir para uma unidade de saúde local, municipal, ou para uma UPA. Mas a gente sabe que quando o bicho pega, o cidadão corre para o HGE. E a gente não pode correr o risco desse cidadão hipertenso, eu estou dando esse exemplo, o cidadão hipertenso está ao lado de uma pessoa tossindo, gripada, e a gente sem ter a plena convicção de que ela tem Covid ou não. Até porque é uma pessoa hipertensa que faz parte do grupo de risco, né? E ela vai contaminar os pacientes com outras comorbidades. Então, assim, qual foi a ideia? Vamos criar uma porta independente. Essa porta conta com a parceria da Federação das Indústrias, da Braskem. Eles nos ajudaram nesse momento. A gente pegou o ginásio do SESI, colocou uma estrutura. Nós temos 10 consultórios médicos trabalhando 24 horas por dia, 16 poltronas para aplicação de medicações, uma estrutura muito interessante que foi montada e passou a funcionar desde ontem. Nós iremos aferir a temperatura das pessoas na entrada com esse termômetro aqui. Com esses termômetros, são vários desse modelinho aqui, que a gente vai aferir lá a temperatura das pessoas e isolá-las rapidamente. E lá mesmo elas serão testadas. Mas com isso a gente está protegendo o profissional de saúde e o paciente do HGE. Já que o senhor entrou também nesse assunto em relação à proteção, né, dos profissionais de saúde, já existe esse registro, né, de profissionais que foram, enfim, afetados, foram contaminados com o coronavírus, com o novo coronavírus, e eu queria entender o que é que o Estado está fazendo para proteger
esses profissionais, inclusive os profissionais que vão ser contratados, né, de forma emergencial, se essas pessoas também estão recebendo algum tipo de orientação, de treinamento, né, em relação ao atendimento a pacientes? Olha, nós montamos uma parceria com o Hospital do Coração, através do Dr. Ricardo César, e nós estamos capacitando os profissionais num simulador de UTI que eles possuem lá, para que a gente possa estruturar e capacitar os nossos profissionais, sejam eles já contratados ou os novos que nós iremos contratar. Nós mudamos o perfil do Hospital da Mulher, ele agora é só um hospital para Covid, nós temos 50 leitos de UTI, 50 leitos de retaguarda, e lá terão profissionais, a doutora Sara, infectologista, que está tocando esse trabalho, fazendo um bom trabalho lá, e esses profissionais que estão trabalhando no Hospital da Mulher estão sendo capacitados, previamente capacitados. Nós temos já notícias de profissionais de saúde de outras unidades hospitalares que se contaminaram. Ontem eu tive o prazer de receber aqui o Conselho Estadual de Saúde, no bate-papo com eles, alguns representantes de sindicatos, e eu dizia para eles que, como Alagoas possui um pequeno corpo técnico, seja ele médico ou de enfermagem, geralmente essas pessoas trabalham em mais de um local. Então, ontem, ou alguns dias atrás, a imprensa divulgou dizendo assim: não, profissionais do SAMU, mas não quer dizer que eles se contaminaram no SAMU. Eles podem trabalhar na Santa Casa, no Veredas, no sanatório, na Unimed e em outros locais. Essas pessoas dão vários plantões. Então, o mais importante não é a gente estigmatizar ou caracterizar uma unidade de saúde. Olha, aqui está todo mundo contaminado. O objetivo não é isso. O objetivo é a gente proteger o profissional de saúde. Porque antes, Juliana e quem está assistindo a gente, antes de eu ter UTI aberta, antes de eu ter respirador, que você está vendo a polêmica no mundo todo, as pessoas precisando de respirador, os países brigando por respiradores, que são os ventiladores pulmonares, antes disso eu preciso ter um profissional de saúde saudável. Então, antes de fazer tudo e de idealizar tudo, o nosso plano de contingência, o item número 1, era a compra de EPI. Então, não tem unidade de saúde da rede pública estadual aqui em Alagoas que não tenha EPI suficiente para o enfrentamento da pandemia. Todos os nossos profissionais de saúde estão protegidos para o enfrentamento da pandemia. O Sistema Público de Saúde de Alagoas, ele está preparado, digamos assim, para um teto de quantos casos confirmados? Olha, Juliana, esse número é muito dinâmico. A gente tem trabalhado fortemente. Alagoas ficou muito tempo estagnada no que diz respeito à construção de hospitais. E isso vem atrelado à ausência de UTIs. Um hospital como o Hospital HGE, com poucas UTIs, o EDH. Então, Alagoas não tem rede, nunca teve rede pública hospitalar. E nós estamos dando esse salto, como eu te falei agora. Era inimaginável aqui em plena Comenda do Leão, em Maceió, a gente ter um prédio de 7 andares, um Hospital da Mulher, que rapidamente foi transformado num hospital de Covid com 50 leitos de UTI. 50 leitos de UTI. Sem medo de errar e com plena convicção, o maior hospital de Alagoas. Nenhum hospital, nem na rede privada, tem condição de ter UTIs tão modernas como aquelas. Então esse crescimento, Juliana, da nossa rede, ele chegou num momento muito importante. Nós estamos antecipando a abertura do Hospital Metropolitano em 1 mês e meio. A abertura estava marcada para 29 de junho, vai ser agora 15 de maio, com 30 leitos de UTI e 130 leitos de retaguarda. Mas a capacidade da rede hospitalar, seja de Alagoas, seja do Brasil ou do mundo, vai depender do comportamento da população. Sim. Não há leito suficiente, é bom que quem está assistindo tenha essa clareza, não há leito suficiente no mundo se a população não permanecer isolada. Se todos forem para as ruas ao mesmo tempo, e se todos se contaminarem ao mesmo tempo, eu ouvia um dia um exemplo na televisão que eu achei muito interessante. É como se você tivesse uma geladeira dentro de casa e ao mesmo tempo, e você tivesse lá sua quantidade de comida para a sua família, e ao mesmo tempo, num belo domingo, todo o quarteirão fosse almoçar na sua casa. A sua geladeira não comporta. Mas se cada dia da semana for um vizinho, talvez você tenha condição de alimentá-lo. Então a gente precisa ter essa consciência, porque não há leito. E aquilo que eu disse no início, não escolhe classe social. Então você que está fazendo carreata aí na rua, defendendo a abertura da economia, eu acho muito importante a abertura da economia, eu acho muito importante o funcionamento, na verdade, da economia. As pessoas têm que se alimentar, têm que ter o seu salário, mas sem saúde não há salário. Então tem que ter essa consciência de que a saúde vem em primeiro lugar.
É muito importante, eu tenho visto isso constantemente, esse lembrete, mas é sempre bom a gente continuar relembrando as pessoas de que o distanciamento social, né, o isolamento domiciliar, ele serve exatamente para isso, para que para que não aconteça isso, né, que todo mundo fique doente de forma simultânea, e aí realmente o sistema de saúde de nenhum país do mundo pode comportar isso, né? Porque mas assim, Juliana, sem querer te interromper, mas para complementar uma coisa que eu pensava aqui, nós teremos o paciente assintomático, aquele cidadão que vai ter o Covid e não vai nem saber. Ele vai descobrir depois, num teste que ele fizer, eita, eu tive Covid, eu estou imune. Ou então nunca vai nem descobrir. Ou então nunca vai nem descobrir. Nós teremos o com sintomas leves, que vai passar o períodozinho de 14 dias e vai se recuperar, vai voltar, como nós já temos 16 curados aqui em Alagoas, e nós teremos o com sintomas graves. E a gente tem estimado que em torno de 1.500 pessoas aqui em Alagoas terão Covid e terão sintomas graves. E, porventura, precisarão de respiradores. Nós não teremos espaço para todo mundo ao mesmo tempo. Então é muito importante que a gente tenha esse achatamento da curva para que as pessoas possam se contaminar e irem se recuperando, e aqueles que precisarem de UTI irem utilizando de maneira gradativa. Existe uma pergunta que eu acredito que 100% das pessoas se façam, que é em relação a até quando vai ser necessário esse período de distanciamento social que a gente está vivendo. O Estado tem alguma previsão? O decreto, né, que trouxe aí várias medidas para que esse distanciamento fosse possível, ele deve ser prorrogado? Olha, Juliana, realmente todo mundo me pergunta isso, e eu tenho 3 jornalistas em casa, né? Porque todos os dias à noite, quando eu chego, ou de manhã, quando eu vou tomar café, a minha esposa com as minhas 2 filhas me perguntam, pai, ou a minha mulher pergunta, até quando? Até quando isso vai durar? E eu volto a dizer, isso vai depender do comportamento da população. A gente pode, Juliana, postergar essa curva, como a gente tem conseguido aqui em Alagoas. A população estava tirando nota 8, 9, agora já está ficando com uma nota vermelha, estamos chegando aí em 6, nota 6 mais ou menos. Está todo mundo indo para as ruas achando que não vai acontecer. Desculpe interromper o senhor, mas é exatamente isso. Já é visível esse descumprimento, né, do distanciamento social. Aqui na capital é possível ver que em alguns pontos e em determinados horários, Orla ou até alguns outros bairros realmente há aglomerados, né, de pessoas que estão reunidas. Há também relatos de pessoas no interior, que as feiras livres continuam acontecendo, as pessoas continuam levando a vida normal, e a gente sabe que esse não é um período normal que a gente está vivendo. E o Estado pretende tomar alguma ação, talvez até mais ostensiva, mais agressiva diante disso ou não? Olha, a gente está observando o comportamento da população. E quanto mais a população tentar descumprir ou desobedecer o decreto, mais prejudicada ela será futuramente. A gente está observando aí o Ceará e Pernambuco, para falar aqui só do Nordeste, são 2 estados que, sem medo de errar, Juliana, e quem está assistindo a gente, eles vão precisar fechar tudo nos próximos dias. Eles estão entrando em colapso. A rede hospitalar de Pernambuco e do Ceará não está mais dando conta. E eles vão precisar tomar medidas ainda mais restritivas. Então, quem vai ditar o comportamento aqui em Alagoas das medidas restritivas é a população. Se a população entender esse recado do governo de Alagoas, da Secretaria de Saúde, e permanecer isolada, a gente vai conseguir passar por esse momento e, quem sabe, no mês de maio a gente consiga afrouxar um pouco as medidas restritivas. Mas se a população continuar indo para as ruas, achando que está imune, não tenho medo de errar, que a gente vai precisar apertar mais um pouco. Ou seja, tudo depende agora da nossa atitude realmente, né? E é bom lembrar que até, eu estava lendo ontem que na França eles prorrogaram o decreto até 11 de maio, mas ainda assim o presidente deixou bem claro que para voltar tudo à normalidade realmente tem que ser de uma forma gradativa, e que ele não vê outra previsão que não seja julho, agosto, né? Ou seja, infelizmente a gente ainda vai ter que passar alguns meses nesse período, né, nesse distanciamento, mas dependendo da nossa atitude isso pode ser muito mais rápido, né, secretária? Então eu queria que o senhor finalizasse a nossa entrevista repassando ou passando novas orientações aí para a sociedade alagoana. Eu queria dizer que o decreto termina agora no dia 20. Nós estamos discutindo diuturnamente com o governador Renan Filho, com o secretário Jorge Santoro, com o secretário Rafael Brito, de que maneira a gente pode equalizar essa situação saúde/economia. Eu tenho defendido a permanência
das medidas restritivas, e a gente está organizando o que a gente vai fazer a partir da próxima segunda-feira. As escolas já estão fechadas até o dia 30. E eu queria deixar um recado para a população realmente que nesse momento a gente tem trabalhado aqui 15, 16, 17 horas por dia. A minha equipe realmente tem se dedicado bastante, a nossa equipe, para que a gente traga resultados. Nós estamos com uma meta de até 15 de maio, Juliana, a abrir 250 leitos de UTI aqui em Alagoas. É um número espetacular. Essas UTIs, provavelmente muitas delas ficarão para o futuro. É um legado até que o Covid vai deixar para a população, mas que a gente precisa da conscientização e da participação do cidadão e da cidadã alagoana. A imprensa tem um papel muito importante. Vocês têm comprado essa ideia. Quando as ruas estavam vazias, minha gente, só quem estava nas ruas era a polícia, profissionais de saúde e a imprensa. Eles sempre abraçaram a causa, sempre entenderam a importância e sempre divulgaram essa importância. Eu faço esse reconhecimento aqui de público. Mas a sociedade precisa realmente entender e continuar imbuída nesse propósito de que a gente possa, de mãos dadas, vencer essa pandemia aqui em Alagoas. Realmente. É nosso papel, né, enquanto comunicadores, apurar a informação e levar de forma muito responsável para a sociedade, para que a gente também possa ajudar. Eu agradeço, então, o elogio, agradeço o fato do senhor ter recebido a nossa equipe e trazido esses esclarecimentos. Desejo um ótimo trabalho e que realmente a gente consiga conscientizar a população para que a gente possa vencer isso o mais rápido possível. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, e você que está assistindo, fique em casa, cuide de quem você ama e permaneça em isolamento. Eu volto com você no estúdio, Walter Novo. Ok, Juliana, obrigado a você, parabéns pela entrevista, obrigado ao secretário por ter concedido essa entrevista a gente, a equipe da TV Cidadã. E é isso aí, gente, acompanhe quem dá a informação correta, não vá nos fake news. Você acompanhou, o secretário passou todos os detalhes aí sobre a questão do novo medicamento, né, que está sendo usado, e também a questão do novo hospital lá, que está funcionando lá no ginásio do SESI. Esse é o papel da TV Cidadã. Fique com a gente e fique com Deus.